vamos para o próximo módulo, né? Agora a gente vai falar dentro do treinamento de NR12 de meios de acesso permanentes. Tá? As máquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentemente fixados e seguros a todos os seus pontos de operação, abastecimento, inserção de matéria-prima e retirada de produto trabalhado, preparação, manutenção e intervenção constante. Na impossibilidade técnica de adoção dos meios previstos, pode-se utilizar escadas fixas tipo marinheiro. Aqui é legal que ela chama NR35, anexo 3, onde vai falar de escadas, tá? E ele menciona algumas NBRs que vão falar de escadas tipo marinheiro, fixas, móveis, de concreto, de madeira, tá? Consideram-se meios de acesso elevadores, rampas, passarelas, plataformas ou escadas aí de degraus. Nas máquinas e equipamentos, os meios de acesso permanente devem ser localizados e instalados de modo a prevenir risco de acidente e facilitar o seu acesso e utilização aí pelos profissionais. Né? O emprego dos meios de acesso deve considerar aí o ângulo de lance, os locais aí ou postos de trabalho acima do nível do solo, em que haja acesso de trabalhadores para comando ou quaisquer outras intervenções nos equipamentos, né, sejam elas habituais ou esporádicas, como operação, abastecimento, manutenção, preparação, inspeção, limpeza, devem possuir plataformas de trabalho estáveis e seguras. As plataformas móveis devem ser estáveis de modo a não permitir a sua movimentação ou tombamento durante a realização do trabalho. As passarelas, plataformas e rampas e escadas de degraus devem propiciar condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais, e ser dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar o esforço, né, que solicita aí a operação ou a movimentação segura aí do trabalhador. Plataformas móveis devem ser estáveis, de modo a não permitir a sua movimentação ou tombamento durante a realização do trabalho. Passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus devem propiciar condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais, e ser dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar o esforço solicitante e a movimentação segura, então, do profissional. Ter pisos e degraus construídos de materiais resistentes, né, ou revestimentos antiderrapantes. Tá? Ser mantidas desobstruídas, ser localizadas e instaladas de modo a prevenir risco de queda, escorregamento, tropeçamento, dispêndio excessivo de esforço físico pelo trabalhador para poder utilizar. Rampas com inclinação entre 10 e 20 graus em relação ao plano horizontal deve possuir peças transversais horizontais fixadas de modo seguro, para impedir escorregamento, distanciadas entre si, né, de 40 centímetros. Na realidade, hoje, esse distanciamento é de 15 centímetros, né? Embora a legislação ela não obrigue, ela sugira, mas as empresas estão fazendo um dimensionamento menor, baseado, tá, na NR12, NR18 também traz isso, tá? Então o dimensionamento acaba sendo menor em toda a sua extensão quando o piso não for antiderrapante. É proibida a construção de rampas com inclinação superior a 20 graus em relação ao piso. Meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, devem possuir sistemas de proteção contra quedas com algumas características particulares. Por exemplo, ser dimensionados, construídos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicitantes. Ser constituídos de material resistente a intempéries, corrosão, né? Possuir travessão superior de 1,10 m a 1,20 m, tá? De altura em relação ao piso, ao longo de toda a extensão em ambos os lados.
O travessão superior não deve possuir superfície plana, a fim de evitar a colocação de objetos. Possui rodapé no mínimo de 20 centímetros de altura e travessão intermediário aí a 70 centímetros de altura em relação ao piso. Havendo risco de queda de objetos e materiais, o vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda-corpo deve receber uma proteção fixa e integral. Isso pode ser de tela, né, quando existe um risco maior, ou pode ser através de mais um anteparo, né, para diminuir esses 70 centímetros. A proteção mencionada no item acima pode ser constituída de tela resistente. Eu nem vi que eu tinha escrito isso para frente, né? Desde que sua malha não permita a passagem de qualquer objeto ou material que possa causar lesões aí aos trabalhadores. Para o sistema de proteção contra quedas em plataformas utilizadas em operações de abastecimento, as passarelas, plataformas e rampas devem ter as seguintes características: largura útil de 60 centímetros, meios de drenagem se necessário e não possuir rodapé no vão de acesso. As escadas de degraus sem espelho devem ter largura de 60 centímetros a 80, degraus com profundidade mínima de 15 centímetros, degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências, altura máxima, o espelho, né, entre os degraus de 25 centímetros, plataformas de descanso com 60 centímetros a 80 centímetros de largura e comprimento, em intervalos no máximo aí de 3 metros de altura. Plataforma de descanso, a cada 3 metros de altura. As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter dimensionamento, construção, fixação segura e resistente, de forma a suportar o esforço solicitante. Constituição de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão, caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo. Corrimão ou continuação dos montantes da escada, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos aí 1 metro e 10 centímetros. Né? Largura de 40 centímetros a 60, conforme figura 3 no anexo 3 da NR 12. Tá? Altura total máxima de 10 metros, tá? Se for de um único lance. Lembrando que ela sempre precisa estar amarrada na parte superior para o uso. Tá? Altura máxima de 6 metros entre duas plataformas de descanso, se for de múltiplos lances, construídas em lances consecutivos, paralelos, distanciados aí no mínimo de 70 centímetros. Está lá de novo no anexo 3, na figura 3. Espaçamento entre o piso da máquina e da edificação e a primeira barra não superior a 55 centímetros, conforme o anexo 3. Distância em relação à estrutura, em que é fixada de no mínimo 15 centímetros, conforme a figura 4C do anexo 3. Barras horizontais de 25 milímetros a 38 milímetros de diâmetro ou espessura. Barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras, a fim de evitar aí deslizamentos, né? Seja uma parte deslizante. As gaiolas de proteção devem ter diâmetro de 65 centímetros a 80, possui barras verticais com espaçamento máximo de 30 centímetros entre os arcos, né? Vãos entre arcos de no máximo aí 30 centímetros também. Ufa! Né? Quanta medida, né? Tudo isso está descrito lá no anexo 3 da NR12. Né? E eu também posso encontrar material referente a isso na NR18, na NR35, no anexo 3, para que torne mais fácil aí a sua procura, caso necessite. Tá? Então a gente encerra mais esse módulo por aqui.